Bem-vindos a mais um vídeo do canal MLPC Linguística. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam aqui de ver toda a nossa coleção de vídeos, que já tem mais de uma centena de descrições de línguas e grupos linguísticos, famílias linguísticas, tópicos de linguística científica aqui no canal. Se inscrevam, deixem seu like aqui no vídeo e ponham nos comentários sugestões para vídeos próximos. Também não se esqueçam de ir na página do Apoia-se aqui do canal, onde vocês podem contribuir com qualquer quantia aqui para o canal para divulgar a linguística e a cultura gratuitamente pela internet. Nosso vídeo de hoje vai falar sobre qual língua falava o famoso Átila, o Huno, um dos bárbaros, um dos líderes bárbaros mais famosos, e a etnia a qual ele pertencia, ou o grupo político ao qual ele pertencia, que eram os Hunos, com H. Os Hunos eram conhecidos em grego antigo como Uni, ou Unoi, ou Hunoi, em latim como Huni, ou Huni, com CH ou com H. Em sânscrito, e nas línguas da Índia, eram conhecidos como Shvetahurna, que são os Hunos brancos. E na China tinha uma etnia que talvez seja relacionada, a gente vai ver mais tarde no vídeo, aos Hunos, que eram os Xiongnu, que existiram bem antes dos Hunos conhecidos pelos europeus e pelos povos do Oriente Médio, entre os anos 200 a.C. e 100 depois de Cristo. E foi um dos povos que tentou invadir a China e que fez com que os chineses decidissem construir a famosa Muralha da China. As primeiras versões da muralha foram construídas para impedir que os Xiongnu invadissem. A gente tem aqui esse mapa desses Xiongnu, que seria a primeira menção a algum tipo de Hunos, essa etnia que veio a ser os Hunos, bem ao norte da China. Esse mapa de 2000 anos atrás, a gente tem o Kanato Xiongnu, ocupando a região onde é mais ou menos a Mongólia, ao norte da China. Aqui esse mapa evidencia mais claramente a área ocupada pelos Xiongnu há mais ou menos 2000 anos. E aqui a gente tem uma reconstrução de como seria a aparência de um Huno, o próprio Átila, de acordo com as descrições romanas e gregas do século V depois de Cristo, quando os Hunos apareceram pela Europa. Eles eram descritos como de estatura pequena, nariz achatado, pele um pouco escura e olhos pequenos. Ou seja, isso dá a entender que eles eram orientais, eles eram o que a gente chama de asiáticos, orientais, mongoloides, em sua grande maioria, que não causa nenhuma surpresa, dado que eram justamente os povos da Ásia Central e da Mongólia, do sul da Sibéria, que eram muito hábeis com a domesticação de cavalos, a arte de cavalgar e a arte de invadir cidades e civilizações usando grandes exércitos de cavaleiros eram realmente uma das principais habilidades desses povos da Ásia Central, que incluíram também, cerca de 500, 600 anos depois dos Hunos, vieram os mongóis, que criaram o Império Mongol sob Gengis Khan na Idade Média. Os Hunos atravessaram o rio Volga, que fica no sul da atual Rússia, no ano 370. Conquistaram os alanos, que viviam nessa região. Os alanos eram um povo irânico, aparentado aos persas. Se você assistiu o vídeo aqui do canal sobre a língua persa, eu explico a relação entre os persas e os alanos, bem como que fim levaram os alanos, né? E a invasão alana na Ibéria também, que deu alguma influência à Península Ibérica, inclusive a Portugal e Espanha. Eles aparecem na fronteira do Império Romano, na região da Panônia, que é a atual Hungria, por volta de 376 depois de Cristo, mais ou menos na época que o cristianismo se estabelece como religião do Império Romano. Átila nasce em 406, por volta de 420 e pouco ele se torna o líder dos Hunos e morre em 453. Justamente sob o comando, sob a liderança de Átila, os Hunos invadem o Império Romano no ano 451 depois de Cristo. Eles invadem através da Alemanha, pegam a região da Gália, que é a França atual, como a gente vê nesse mapinha aqui, aliado aos visigodos, que era um povo germânico da época. Só que em 453, como eu disse, o Átila morre, ou seja, só 2 anos depois de invadir, menos de 2 anos depois de invadir o Império Romano, o Átila morre e seu filho preferido, Elac, assume a liderança, mas não impede o declínio das forças hunas, da Liga, da União de Hunos, desse Estado Huno de cavaleiros. Após a morte do último grande líder Huno, que foi Dengzit, ou Dengzit, em 461, os Hunos desaparecem como um povo independente, se desfazem e acabam sendo incorporados a várias etnias da Europa Oriental, da região do sul da Rússia, especialmente os bulgares, que era um povo turco da antiguidade, que não tem nada a ver com o búlgaro, eslavo, né? O búlgaro tá o mesmo nome, mas é de origem eslava. E os Hunos somente desaparecem, como a gente vê nesse mapa aqui. Os Hunos ocupavam essa região, a região além do Danúbio. Eles estavam ali, o Danúbio era mais ou menos a fronteira do Império Romano, e além do Danúbio, os Hunos vieram se estabelecer nessa região junto com os Sármatas também, que eram parentes dos alanos. Os Sármatas eram outro povo irânico que vivia nessa região, elas vivia mais na Rússia, mas foi invadindo essa região com o tempo junto com os Hunos.
E eles invadem também a região da Panônia, não só a Gália, mas também a Panônia, mas eventualmente, já antes do ano 500, eles desaparecem como uma força digna de nota. Bom, e o nome Átila ou Uno, né? A gente tem poucas evidências da língua que eles falavam, mas o nome Átila é um dos nomes que a gente tem, pelo menos nomes próprios a gente tem em alguma quantidade. Átila talvez venha do túrquico, né? O turco moderno estava formado aí no antigo túrquico At, que é cavalo, ou do antigo túrquico At, que é nome ou fama. Talvez tenha uma relação, alguns autores apontam para uma relação também com o ostrogótico Ata, que é pai. É um pouco mais improvável, mas a gente só tem realmente 3 palavras da língua que os hunos falavam atestadas pelo historiador Priscus romano, no século VI. Ele escreveu por volta de 500 e pouco. Ele descreve em uma visita à terra dos hunos a palavra medos, que é um tipo de hidromel, uma bebida feita de água com mel. A palavra camos, que é um suco de cevada, não é exatamente uma cerveja, mas é mais ou menos por aí. E strava, que é um tipo de cortejo fúnebre. A gente acha que, na verdade, o historiador Priscus estava descrevendo uma língua eslava, que medos parece com mied, que é a palavra para mel nas línguas eslavas. Camos a gente não tem tanta certeza, mas strava também aponta para uma origem eslava do termo. Então a gente acha que, na verdade, os próprios hunos eram uma confederação de várias tribos que falavam várias línguas, inclusive algumas línguas eslavas antigas, justamente por eles estarem na Europa Oriental, na região da Rússia e da Ucrânia. Então as prováveis línguas que foram faladas pelas várias tribos que habitaram a Confederação Una podem ter sido inicialmente dialetos mongólicos, altaicos, né, ou dialetos túrquicos, porque os hunos devem ser parentes daqueles Xiongnu da China ali. Eles começaram nessa região da Europa, da Ásia Central, Mongólia, e foram migrando em direção à Europa, e à medida que eles foram migrando, eles eventualmente ultrapassaram o rio Volga, na Rússia, e encontraram os citas, os sármatas e os alanos, que falavam línguas irânicas, a língua cítica, né? É a língua dos citas, que é um povo irânico mais importante ao norte do Cáucaso naquela época, né? Era o parente dos persas, mas eles não eram civilizados, não tinham escrita. Mas eram muito presentes em toda a história da Europa até muito tarde, até a Idade Média. A civilização cítica, a etnia cítica fica habitando essa região do sul da Rússia, do que hoje é o sul da Rússia. Os sármatas falavam sarmático e os alanos, que falavam alânico, todas as línguas indo-irânicas, línguas aparentadas ao persa, só que hoje essas línguas desapareceram, exceto pelo ossético, que é falado no sul da Rússia, num pedaço da Geórgia, que é o único sobrevivente desse ramo das línguas irânicas ao norte do Cáucaso. Eles também tinham um componente ostrogótico. Os ostrogodos, que eram um povo germânico, fizeram parte da Confederação Una e eram, claro, germânicos, e também tinha uma presença de povos eslavos, atestado pelo aquele vocabulário do historiador Priscus, que a gente já viu. Os hunos não tinham relação, pelo menos nenhuma relação detectável, com os húngaros. Isso é uma coisa que causa muita confusão, porque a palavra húngaro lembra hunos, né? E os hunos ocupavam na Europa mais ou menos a região da Panônia, que é o que equivale à Hungria moderna, a região do Vale do Danúbio Médio, na região da Bacia dos Cárpatos. Só que os húngaros só chegaram nessa região no ano 896, ou seja, praticamente no ano 900, mais de 450 anos depois dos hunos essencialmente desaparecerem, né, da época de Átila. Então, a gente sabe que os húngaros vêm na região, a língua dos húngaros é uma língua uraliana, aparentada ao finlandês. Então eles vieram da região do norte da Sibéria, numa migração muito mais tarde. Os húngaros não se chamam de húngaros, eles chamam de Magyar. O termo húngaro foi dado aos húngaros pelos turcos, na Idade Média, do termo on-ogur, que significa 10 tribos. Então, húngaro é um termo dado pelos estrangeiros aos húngaros. Os húngaros chamam de Magyares. A Hungria, em húngaro, é Magyarország. Contudo, desde a Idade Média, uma suposta relação entre os húngaros e os hunos foi adotada pelos húngaros desde a época da nobreza para relacionar, primeiro como acusação. Os húngaros eram acusados de ser bárbaros na Idade Média e serem relacionados aos hunos e, portanto, serem um povo destrutivo, inferior, barbárico. Eventualmente, esse passado barbárico foi reinterpretado como algo romântico, cavaleiresco, selvagem, nobre, corajoso. Então, eventualmente, à medida que, especialmente que o nacionalismo moderno surgiu no século XIX, começou a surgir entre os húngaros um nacionalismo que relacionava a história dos húngaros falsamente à história dos hunos. Essa teoria subsistiu até o século XX. Né? Desde 1250 a gente já encontra textos medievais húngaros falando que o rei húngaro Arpádio, um dos primeiros reis da Hungria, era um descendente de Átila o Huno. E no século XX a gente tem o fascismo húngaro, que adota a ideologia pan-turaniana. Turaniana é um termo dado para vários povos de origem centro-asiática no século XIX. É um termo mais ou menos equivalente a ariano, uma daquelas teorias raciais fantasiosas
do século XIX, né, e a partir do século XX é formado o partido da Seta de Cruz, um partido fascista fundado por Ferenc Szálasi, que acaba, na verdade, até governando a Hungria entre o final de 44 e o começo de 1945. Por alguns meses, nesses poucos meses, eles conseguem exterminar cerca de 15 mil pessoas, especialmente judeus e ciganos, que eram vistos como, tipicamente entre os fascistas, como invasores da Europa, invasores estrangeiros. Então houve um pequeno não, é um substancial, comparado com o que houve na Alemanha, realmente é pequeno, mas houve um substancial extermínio de minorias étnicas por parte desse curioso partido fascista no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tem um cartaz desse partido, né, dizendo apesar de tudo a Hungria triunfa, né? Mas como a gente sabe, a língua húngara não é relacionada às línguas vizinhas ao húngaro, não é uma língua eslava, não é uma língua germânica, não é uma língua latina. Então até o século XIX isso era visto como uma probabilidade, porque o único parentesco possível que eles podiam ter eram os hunos mesmo, né? Mas a gente sabe hoje que esse parentesco realmente não existe, tá? Apesar de similaridade entre o começo dos nomes, não há relação, apesar de ser curioso que provavelmente a maioria de vocês aí não sabia, nunca tinha imaginado que a história de Átila, o huno, teria inspirado um partido fascista do século XX. Mas está aí, como a gente vê que através da língua a gente entende a história de uma maneira que só a história por si mesmo, só os fatos históricos o explicam, sem você entender a linguística por trás. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seus likes aí embaixo, contribuam com o canal pelo Apoia-se, o link está na descrição, deixem suas sugestões e comentários aí embaixo para vídeos futuros, e a gente se vê no próximo vídeo.